No final de semana tivemos também evangélicos falando da Lagoinha do Master com o meu querido amigo Adriano Viaro, autor do melhor livro sobre coaches. Vamos ver o que rolou lá com o Ricardo Gondim e o Sérgio Pavarini lá no DCM. Vamos ver juntos. Um abraço. Pavarini, você está em boas mãos. Abraço, querido. Alô, tchau, tchau. Essa foi a participação do Ricardo Gondim aqui na tarde de 17 de janeiro de 2026. Agora estamos recebendo também, queridíssimo Sérgio Pavarini. Sérgio, tu tá ciente, assim como o Ricardo também estava, que o tema de hoje é espinhoso, né, meu caro? Tá ciente disso, né? Foi o meu tema da manhã hoje na live. Então, assim, e das redes sociais nos últimos dias, então, tá tranquilo para a gente falar sobre isso. Tem várias, eu diria que é tipo uma torta mil folhas, com muitas camadas, mas vamos lá saboreá-las. Vamos lá saboreá-las, e eu quero começar, Pavarini, pela... Eu não sei se eu posso usar o termo falácia, mas existe já um bom tempo, tu sabe disso, o Ricardo sabe disso, todo mundo que é do meio sabe disso. Existe uma falácia de alguns pastores que dizem que pastores devem ser, por sua comunidade de fé, intocáveis. Que pastores não podem ser denunciados pelos fiéis, que pastor não pode ser atacado pelos fiéis, né? Então tem essa questão. Eu queria ouvir de ti o que isso representa neste momento. E para isso, para esclarecer para a nossa comunidade, eu primeiro vou colocar aqui 2 vídeos curtos, o primeiro vídeo do Malafaia e o segundo vídeo do próprio Valadão, que leva nesta linha até para que a gente possa bater um papo. Então, o primeiro Malafaia é um vídeo que tem mais de 10 anos, um vídeo conhecidíssimo, né? Vídeo de 2013, em que ele traz essa questão. Vamos lá acompanhar. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho, na internet, julgando o pastor. Obrigado, Dirce. Quem é esse cara? Ilustríssimos, desconhecidos, recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. 131, gente, é o que falta. De idiota, de imbecis, travestido de crente, que essa gente não é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai? Não entra nessa furada, não toma atitude contra pastor. Se teu pastor é ladrão e picareta, isso é problema de Deus. Tu tem que sair da igreja, não mexe com o ungido do Senhor. Um vídeo um pouco mais recente, do ano passado, do Valadão. O Valadão, então, diz que são fofocas, pura fofocas. Esse vídeo, ele ainda foi postado hoje e ontem, como se fosse uma resposta do Valadão a Damares, mas não foi. Esse vídeo é de 2024 e agora, evidentemente, voltou. Mas é bem mais curto, 32 segundos. O Valadão, até de uma forma meio curiosa, está meio afeminado no início e depois ele começa a criticar, então, quem faz fofoca de ministérios. Vamos acompanhar aqui. Não é denúncia profética, não, é fofoca. É inadmissível você falar da igreja do outro. Você não fala
Não fala da igreja do outro. Tem nada disso, é lorota de falar. Vocês me desculpem, mas eu vou colocar esse início de novo. Vocês não vão se importar, né? Eu vou colocar esse início de novo. Vamos lá. Não é denúncia profética, não. É fofoca. É inadmissível você falar da igreja do outro. Você não fala da igreja do outro. 131, gente. Tem nada disso, é lorota de falar que é denúncia profética. Isso é coisa mais, é a maior balela que eu ouvi nos últimos dias. Eu tenho uma denúncia profética. Você não tem não, meu irmão. Você tem uma fofoca nessa língua do capeta em você. Entende o nível de demência de alguém fazer isso sobre o ministério de alguém. É um absurdo. É fofoca, não é denúncia. Sérgio, então a gente tem aí o Malafaia num vídeo bem mais completo de 2013, aí tem o Valadão em 2014, 2024. Esses vídeos, eu queria que tu me ajudasse a entender isso aqui, sinceramente. É aquela coisa do tipo, vocês vão ficar sabendo de um monte de rolo financeiro da gente, vocês vão ficar sabendo de corrupção, de lavagem de dinheiro, mas ai de vocês que pensem em denunciar a gente. Vocês não têm que se meter porque nós somos ungidos pelo Senhor. É exatamente isso, Sérgio? Olha só, Viário, primeiro, eu fico super feliz porque esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, que eu hoje, me preparando para a gente conversar aqui. Em primeiro lugar, a gente está desmentindo algo que ontem e hoje foi postado em inúmeros perfis, isso como se fosse uma resposta do André Valadão a Damares, dizendo que isso é fofoca. Ou seja, esse vídeo, sendo mais exato, é do dia 9 de fevereiro de 2025, uma mensagem chamada O Impacto da Fofoca, pregada na Lagoinha de Orlando. Então, infelizmente, antes de eu responder, eu preciso fazer esse adendo. Como jornalista, assim, muitas coisas, assim, às vezes eles pegam declarações antigas para, assim, de alguma forma estribar, para dar lastro para algumas críticas. Eles já são tão ruins que a gente não precisa recorrer a expedientes de discursos. A gente pode ser jornalista, a gente pode ter o compromisso com a verdade, que nem precisa desse tipo de coisa. Então, super legal. Hoje eu disse na live, você que está compartilhando essas coisas, dê uma olhadinha antes para ver se está acontecendo mesmo, porque não, assim, muita mentira aconteceu nessa semana. Esse discurso do Malafaia de 10 anos atrás, naquela época, ainda dava para falar isso, Viário. A gente precisa recorrer a vídeos antigos, porque hoje mesmo essas igrejas, como eu diria, lideradas por um estilo, vamos dizer assim, despótico. Eu ouvi, por exemplo, de líderes, se Deus me confia a mensagem para vocês, por que vocês não me confiam para administrar as finanças sem ter que prestar contas para ninguém? Eu não estou citando a igreja, é uma igreja periférica, uma igreja de pessoas humildes que não são esclarecidas, não. Nesse caso, eu ouvi de gente com muitas estrelas, assim, ou seja, porém, nos últimos 10 anos, esse discurso mudou. Não só mudou, como diminuiu a arrecadação de algumas igrejas que não prestam contas. Então, a hora que o senhor Silas Malafaia cita na treta com a Damares que só tem igrejas pequenas, como se a igreja pequena, a falha da igreja pequena fosse menor do que a falha de uma igreja grande, é isso que ele está dizendo? A igreja pequena não tem que prestar contas. Então, essa coisa de nós não prestamos conta para ninguém, isso está resultando no esvaziamento de muitas igrejas que foram fundadas e cresceram em cima desse buraco negro em relação à questão financeira. Não prestam contas para ninguém, inclusive eu desafio aqui alguém da ADVEC me falar onde que eu posso localizar as contas da igreja e que os membros recebem essa prestação de contas. Eu gostaria muito de saber. Não conheço igreja pentecostal que faça isso. É só olhar os últimos escândalos. Olha lá em Marabá, Assembleia de Deus, lá, o marido, daí passa para a mulher ser a tesoureira, mas daí fez isso. Não existe essa cultura e isso está
falindo algumas igrejas. É só a gente olhar para a Advec, devendo 29 milhões, devendo como pessoa jurídica na Central Gospel e, até onde eu sei, a fortuna do pastor e empresário Silas Malafaia permanece intacta, a despeito de todas essas dívidas. Muito bem. E aí, quando a gente sai desse capítulo aqui, vamos dizer assim, do discurso de justificativa do Valadão, discurso do Silas, a gente entra propriamente dito nos problemas, tá? E aí, problema, eu acho que é até um eufemismo dizer que são problemas, né? São coisas muito piores do que isso. A agência pública fez uma matéria em 2 de dezembro, ou seja, faz um pouquinho mais do que um mês, e essa matéria da agência pública foi intitulada Fintech de André Valadão, da Igreja Lagoinha, sai do ar e entra na mira da CPI do INSS. Exatamente isso. Quando entrou na mira do INSS, ou melhor, quando surge a questão do Banco Master, a Fintech, que na verdade é o banco da Lagoinha, que se chama Clava Forte Bank, saiu do ar, fechou, saiu do ar o aplicativo, saiu do ar a rede, as pessoas sacaram dinheiro, outras não conseguiram sacar dinheiro, o dinheiro ficou preso na conta e está assim como se fosse em stand-by a partir desse momento. Quando a gente fala de Lagoinha, Sérgio, a gente está falando hoje em que posição? Eu queria que, se fosse possível, tu colocar no ranking, não o ranking, evidentemente, citando igreja por igreja, ficaria muito difícil, mas no ranking, eu digo, naquela definição de mega empresa, mega igreja, grande igreja, igreja normal, média, pequena. Onde que está a Lagoinha nisso? Porque é uma igreja com muitas sedes espalhadas pelo mundo, sobretudo em Minas Gerais. Ela é uma grande igreja, é uma mega igreja dentro do Brasil e fora do Brasil? Viaro, a gente tem um trânsito assim bastante grande, porque quanto mais você tem uma gestão de alguma forma assim impositiva e colocando um fardo nos fiéis, isso acaba o cara magoado aqui, é ferido, é machucado aqui por um líder, aí ele vai para uma outra. Então existe assim um trânsito que a gente, assim, os dados do IBGE não são tão não confiáveis, eles são confiáveis, mas eles não são tão claros. A Lagoinha, como que eu diria, eu acredito que se ela estivesse numa boa condição financeira, o André Valadão, que é um bom empresário, um péssimo pastor, mas um bom empresário, ele já teria contratado uma empresa para gestão de crises, porque se você olhar hoje, se você colocar Lagoinha, e eu fiz isso hoje no X, colocar Lagoinha, 95% dos comentários são reprovando não só a conduta dele, como, enfim, e aí vem as outras histórias pessoais que cada um tem para contribuir, dando assim, como eu diria, dando uma coloração assim muito difícil de você resolver. Então, ele está fazendo de conta que não está acontecendo nada, mas está acontecendo e é muito grave e não está acontecendo agora. Vamos lembrar a história do Clava Forte, né? Foi em março de 24 que ele fundou a Fintech Clava Forte Bank, e até o mês de outubro era presidida por ele e pela esposa Cassiane. Primeira vez que eu ouvi falar de alguma coisa que a Cassiane fez no ministério, assim, porque até então ela nunca participou de nada, até onde eu me lembro, a não ser correr atrás dos filhos. Em outubro, a Cassiane saiu, Viário, e entrou o Eduardo Pentagna Pedras. Ele foi apresentado como um cara especializado em reestruturação de empresas. Isso foi em outubro. Ou seja, isso foi antes de Vorcaro, isso foi antes de tudo. Já tinha alguma coisa que não estava acontecendo de bom, porque a empresa tinha aí 1 ano e alguma coisa, e já precisa 1 ano e meio, mais ou menos, e já precisaram de um cara especializado em reestruturar a empresa. Opa, já não é um case de sucesso. Não bastou isso, então substituíram a Cassiane por esse Eduardo. Quem é esse Eduardo, cara? Esse Eduardo, é tão triste falar dessas coisas,
Lembra do Sóstenes, do caso dele provocar um acidente com morte, Sim. BO. Cara, desculpa trazer alguns detalhes assim, é super triste falar nessas coisas, mas o Eduardo é muito parecido nesse sentido. Em 2002, Viaro, ele provocou um acidente, segundo a mídia, Verdade, Valcira. segundo a mídia da Vamos época, pingar, gente. alcoolizado, em alta velocidade e na contramão. E matou uma jovem. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto e com as coisas, com as brechas que existem na lei, caducou e ele não foi penalizado por esse acidente que ele provocou. Estamos falando do cara que, alguns anos depois, foi responsável por grupos de empresários na Lagoinha, sabe? Então, é esse cara que iria, fazer o banco voltar a dar certo. E aí vem aquela coincidência de datas, né? Apareceu no site do Clava Forte, apareceu que eles iriam passar por uma manutenção programada. Olha que eufemismo interessante. Isso, eles tiraram do ar as redes sociais e o site no dia 21 de novembro de 25. Daniel Porcaro havia sido preso no dia 18 do 11 e foi solto no dia 29 do 11, com 11 dias só, com tornozeleira eletrônica. Então, o fato de tirar tudo do ar, Piaro, já desmonta qualquer tentativa do André de se defender ou do advogado dele se defender. Por acaso, é um senhor chamado Mariel Marra, que eu conheço de priscas eras, para usar um adágio idoso, e que tem assim, uma série de histórias e que está dando entrevista para falar que isso não tem nada. Se não tem nada a ver, por que tiraram tudo do ar? Por que não devolvem o dinheiro para as pessoas? Está lá no Reclame Aqui há 3 meses sem resposta. Então, assim, eu estou tentando trazer assim, dados bem Perfeito. bem reais, para não ficar essa coisa, Viário, porque, infelizmente, assim, a Lagoinha está aprontando. Não, a Lagoinha está aprontando, sempre aprontou, mas podemos saber direitinho o que é verdade, o que é ficção nisso aí. E aí eu quero, se você me permite, quem pediu para a PF investigar André Valadão e Lagoinha foi um outro cristão chamado pastor Henrique Vieira. Outro tweet, assim, tudo de ruim que está acontecendo no Brasil tem a Lagoinha no meio. Não, calma, muita calma nessa hora, porque foi um cristão também, político também, um deputado também, que pediu a investigação no mês de novembro. Então, se parte dessas coisas estão vindo à tona, e isso certamente o teólogo Ricardo Gondim tem muito mais propriedade para falar, que vai ser trazido à luz, aquilo que está no escuro vai lá para a beira dos eirados, tal. Vamos, assim, separar as coisas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!